Ninguém larga a mão de ninguém. Esse é o espírito dos aliados de Moraes no Congresso e nas cortes. Vamos saber os detalhes com a repórter Berenice Leite. Com a aplicação da Lei Magninski contra o ministro do STF, a adesão pela solidariedade ao magistrado foi grande, a começar pelos presidentes das casas legislativas, não é mesmo, Berê? É o que ela vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Berenice Leite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Sim, ninguém solta a mão de ninguém. Desde ontem estamos aqui monitorando os pronunciamentos dos presidentes das duas casas, Câmara e Senado. E finalmente, Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, ele se manifestou nas suas redes sociais e destacou que no Brasil existe uma perfeita independência e harmonia entre os poderes. Abre aspas, então, para Hugo Motta. Como membros de um país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigidas a membros de qualquer poder constituído da República. Fecha aspas, então, saindo em defesa o presidente da Câmara, na defesa do ministro Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magninski. Quem também saiu em defesa do ministro da Corte foi Davi Alcolumbre. Não chegou a citá-lo nominalmente, mas diz o seguinte, sem citar Moraes, que o Congresso não admite interferências externas na atuação ali dos três poderes. E a gente tem também aqui uma nota divulgada pelo Procurador-Geral da República que fala o seguinte, que recebeu com assombro a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao iminente ministro Alexandre de Moraes pelo desempenho de suas funções jurisdicionais. Com assombro, lembrando que o PGR também teve o seu visto suspenso há poucos dias junto aí com outras autoridades estrangeiras por esse mesmo motivo, E a gente tem ainda o posicionamento de Jorge Messias, advogado-geral da União. Ele disse que representa um grave e inaceitável ataque à soberania do nosso país e que todas as medidas para salvaguardar as instituições e a autonomia do poder judiciário serão adotadas de forma ponderada e consistente. E ainda no dia de ontem também nós lembramos que houve uma reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, atravessaram ali a Praça dos Três Poderes e se reuniram com o presidente Lula. Logo após essa reunião, saiu também a nota divulgada no agência.gov, no caso a nota oficial do Palácio do Planalto, em defesa também do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o próprio sancionado, o ministro Alexandre de Moraes, ainda não se pronunciou desde que recebeu essas punições no dia de ontem. A expectativa, Geise, é que ele se pronuncie amanhã, na sexta-feira, no retorno das atividades do Judiciário, que retorna do recesso. Então, amanhã a expectativa é que ele se pronuncie a respeito dessas sanções recebidas pelo presidente Donald Trump, que assinou o decreto aí dessa lei Magnitsky e traz várias sanções. Até o dia de ontem, ele aparentava estar muito tranquilo ali assistindo o jogo do Corinthians, Mas acabou perdendo o controle durante algumas vaias que recebeu na torcida. Amanhã a expectativa é que ele realmente se pronuncie como um devido ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar. Volto com você. Obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Tenha uma boa tarde. Fabi, tá então, A gente sempre fala dessa dobradinha STF-PT, mas a dobradinha é muito mais que isso, Não é só essas duas instituições ali, esse partido político que estão envolvidos nisso. Um bom exemplo é o Hugo Motta, outro bom exemplo é o Davi Alcolumbre, os presidentes de cada casa funcionando como freio e contrapeso do governo e não funcionando como representantes daqueles poderes. Verdade, mas acho que esses meninos foram muito afoitos, bastante afoitos. O Hugo Motta saiu ali falando quase a mesmíssima coisa que o Alcolumbre, que foi quase a mesmíssima coisa, que também foi essa nota aí produzida. Então temos a informação aí da nossa querida Berenice, jornalista lá em Brasília, só confirmando o que a gente já sabia: Barroso, Zanin, Gilmar e Dino. O Dino não estava presencialmente, o Dino ainda está no Maranhão, então
né, maravilha, esses 3 aqui é que fizeram a cartinha, ou melhor, a nota que o Supremo soltou. E hoje, né, aquelas fofoquinhas, o tititi, os bastidores do Supremo já começa a vazar pela imprensa, que a gente sabe que tem as fontes, já dizendo que alguns ministros não concordaram. A própria Oeste aqui soltou uma reportagem do nosso Christian Costa, dizendo também isso, né, dizendo que um ministro não foi sequer consultado e outro ministro não concordou com alguns pontos. E aqui eu vou abrir, né, a esfera tititi, STF, para poder, inclusive, dar aqui uma ideia. Eu acho que esse ministro que não concordou em alguns pontos pode ter sido o ministro Fux. Aqui eu vou pela lógica, porque o ministro Fux, da primeira turma, ele fez manifestações pontuais nos julgamentos, dentro dos autos. Então, pode ser que ele tenha apontado e falou, peraí, não foi colegiado, coisa nenhuma, né? Então, talvez seja dele. O que não for sequer consultado, aí a gente tem aqui uma lista, né, dos outros ministros e pode ser qualquer um deles. Mas olha como o ponto que você levantou, Geise, faz sentido. Os ministros, então, aqui, 3 ministros, 4, né? Contando o próprio ministro aí, 5 ministros, então estão falando, minoria, estão falando pela maioria do Supremo e fazendo cartinha, fazendo nota, né? O ministro depois Barroso, acho que isso pegou tão mal que ele veio, deu aquela entrevista que nós mostramos aqui ontem, para dizer e explicar, olha, a gente só está explicando para o mundo, falando baixinho, né? Nada daquele tom alto que ele usou na Uni. Mas não adianta, não colou, não está pegando bem, porque como que o Brasil vai continuar trabalhando, né? Como que amanhã, obviamente, amanhã a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes não haverá recuo, ele não existe recuo, né? Então, ele vai fazer provavelmente algo muito bélico ali, já está todo mundo já preparado e com o sentimento de corpo deles, mas isso não significa que internamente não tenha ministros operando, ministros aí que faz parte desses 4 aqui, na minha humilde opinião, operando inclusive para tentar, né, jogar a culpa para o próprio ombro do ministro. Tem gente que não quer sofrer a Magnitsky, o próprio Barroso aí está bem perturbado com isso, e, né, como que o Brasil vai fazer tendo um ministro violador de direitos humanos, considerado assim pelos americanos, porque violou a soberania americana? Como é que ele vai continuar em exercício? Será que ele tem condição técnica de julgar alguma coisa? Eu já acho que isso já faz um bom tempo que ele não tem, praticamente há 6 anos, porque mantém ali os inquéritos abertos. Então, esses aqui são fatos, tudo que eu trouxe aqui são fatos. Amanhã, então, começará o segundo semestre do Supremo Tribunal Federal e nós aqui, brasileiros, muitos, mas muitos de nós mesmos, dado aí 23 de maio que o Flávio Morgenstern nos mostrou, não queremos um ministro violador de direitos humanos para continuar ali na corte emitindo qualquer tipo de julgamento. Tem que parar, o ministro tem que sair, se afastar e depois ser impeachmentado. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.